Vale a pena utilizar regulador de voltagem no meu aeromodelo? O que acontece se eu pegar um modelo a combustão, um motor a combustão, e colocar uma hélice maior do que o recomendado? Estas e outras perguntas serão respondidas neste aqui, o nosso 12º vídeo de perguntas e respostas. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim. Se você quiser que a sua pergunta seja respondida neste vídeo, deixe aqui embaixo deste vídeo aqui, só vale aqui, que vai ser de onde eu retirarei as próximas perguntas para o 13º vídeo aqui do canal. As perguntas deste vídeo foram retiradas do vídeo de número 11. Então é sempre assim, no vídeo que eu posto, eu retiro as perguntas do comentário e respondo no próximo vídeo, porque o nosso canal tem muita continuidade e este é o 12º mês, ou seja, faz um ano que este quadro existe. Eu acho que merecia até cantar parabéns, né? Todos os meses nós temos perguntas e respostas aqui no canal. E sem mais enrolação, vamos responder a primeira pergunta, que nos foi enviada pelo Renato. Oi Marcelo, excelente quadro de perguntas e respostas. Que bom, Renato, que você gosta, e saiba que para esse quadro ter continuidade, eu preciso que vocês mandem perguntas como o Renato. Então, muito obrigado, Renato, por ter enviado a sua pergunta e colaborado com este quadro. O que você acha de utilizar BEC em aeromodelo gasolina para alimentar o receptor? Para quem não sabe, o BEC é o regulador de voltagem. Se você quiser alimentar o seu avião combustão com uma bateria 3S LiPo, por exemplo, que alcança até 12,4 volts, enquanto os servos geralmente vão aceitar até 6, os servos high voltage vão aceitar até 7,4 volts, mas de qualquer maneira 12 volts pouquíssimos servos aceitam. Inclusive, essa é uma das tendências do aeromodelismo, utilização de servos 12 volts. Mas não é isso que vem ao caso. Como que você faz? Você pega a sua bateria, coloca num regulador de voltagem e liga esse regulador de voltagem no receptor. Beleza? É assim que você faz e isso é o BEC. O BEC é o nome mais formal do regulador de voltagem. Isto posto, agora que vocês já sabem, todo mundo sabe o que é um BEC, não é aquele de fumar, é o de pôr dentro do avião. Vamos à pergunta que ele me fez. O que eu acho desse tipo de ligação? Bem, desde que ela seja feita de maneira adequada, e o que eu me refiro a isso? Feito com um BEC de qualidade, um BEC que aguente suportar o consumo dos seus servos e do seu receptor. Porque eu já tive problema com isso e eu vou deixar o link disso que eu tô falando, eu não lembro se era uma matéria ou se era um vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição para referência. Então, desde que seja um BEC bom e que ele aguente suportar os seus servos, é ok, sem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente. Porém, lembre-se que quanto mais coisa você coloca dentro do seu avião, mais problemático ele fica. Ou seja, o risco de se ter um problema é maior ainda. Ou seja, quanto menos equipamento você coloca, em vez de um por 2 receptores, por exemplo, é chance de dar problema em 2 receptores, ter placa disso, placa daquilo, controladora de não sei o quê. Quanto mais coisa, maior é o problema. Claro que às vezes é necessário, não estou discutindo isso, mas você consegue entender, né, que quanto mais equipamento você coloca, maior é o risco. Pensando por esse lado, é um pouco pior colocar. Qual é a minha opinião, que na verdade foi a sua pergunta? Vale a pena? Eu sinceramente acho que não. Enquanto nós tínhamos apenas baterias de LiPo, que foi aí que o BEC surgiu, legal. Mas hoje você pegar uma bateria de LiPo 3S para alimentar um avião gasolina e colocar um BEC para reduzir essa tensão, primeiro, o BEC vai ter que ser muito bom e muitas vezes ele vai custar mais caro do que uma bateria adequada. Então o que eu recomendo? Bateria Life ou LIF, para os chatos que vão comentar aqui embaixo falando que eu falo errado, né? Então bateria Life é o mais adequado para você fazer isso. Ah, mas a bateria tem 6,6 volts. Sim, no começo do uso, depois ela cai um pouquinho e funciona, tá? Isso é um uso fora de recomendação da fábrica que acaba funcionando, não tem problema. Então eu acho muito melhor você colocar uma bateria Life em vez de colocar uma LiPo com regulador, porque eu já tive problema
Hoje eu só uso Life em aeromodelos combustão e Lipo em aeromodelos elétricos. Certo, Renato? Então vamos à nossa segunda pergunta do dia, que é bem longa. Foi nos enviada pelo Belker178. Ótimo vídeo, Marcelo. Muito sucesso e aprendizado pela frente. Estou com um projeto em minha bancada e tenho algumas dúvidas que outros também têm em comum. O que aconteceria com o motor, hélice e toda a estrutura do aeromodelo se colocar uma hélice maior que o padrão especificado pelo fabricante do motor? No glow e gasolina, quais os efeitos teria neles? Às vezes, ao eu dar partida no meu motor 61, ele funciona no sentido horário, mesmo batendo no sentido anti-horário. O que pode estar ocasionando isso? Responda essa pra gente, porque aeromodelismo é assim. Observação, lindo, stick. Eu acho que o stick que ele está falando é esse stickinho aqui que você encontra na nossa loja. O endereço dela é loja.aeromodelismoeassim.com.br e lá também tem boné exclusivo do canal, tem camiseta e todos os produtos que você possa imaginar aqui do canal. Beleza? E agora vamos responder a pergunta do Belker. O que acontece se eu colocar uma hélice maior que o recomendado? Primeiro, o seu motor não vai render como esperado. Por quê? A hélice é uma carga muito pesada para ele não vai conseguir atingir a rotação de maior potência. Então seu motor vai ficar fraco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito provavelmente seu motor vai sobreaquecer. Então você vai ter problema de aquecimento, talvez com ele até apagando em voo, dependendo de quão quente ele ficar. Se o motor for muito carenado, se a hélice for muito grande, estiver voando num dia quente, pode ser que o seu motor apague. Então, o ideal é sempre ficar numa hélice recomendada pelo fabricante em termos de carga. Ou seja, a hélice não pode ser mais pesada do que o fabricante recomenda. Eu vou falar uma coisa que é meio perigosa aqui, tá? Não necessariamente precisa ser nas mesmas medidas do fabricante, porque lembra que existe diferença de rendimento e de qualidade entre uma hélice e outra? Então talvez se você pegar uma hélice melhor, de extrema qualidade, você possa pôr uma hélice maior no seu motor que ele não vai sentir tanta carga. E o contrário também é válido. Talvez se a hélice for tão ruim, seja uma hélice esculpida na mão ou hélice de um fabricante muito ruim, talvez você fazendo na medida, ou comprando uma hélice na medida, ela fique pesada para o motor. Então hélice é caso a caso, mas a referência é sempre o que o fabricante recomenda, não só de hélice, como de tudo. Complementando, a sua segunda pergunta que você fez, por que o seu motor, mesmo quando você bate normal, ele pega ao contrário? Porque ele pegou ao contrário. Sinceramente, viu, Belker? Isso é normal, isso acontece. Então, se o seu motor pegar ao contrário, corta ele, dá a partida de novo, que provavelmente ele vai pegar no sentido certo. Isso acontece, às vezes, quando você usa o stick de partida, ou o dedo, que no caso do glow não é muito recomendado. Isso só acontece no glow, tá, gente? Porque no gasolina tem a questão do faiscamento. Então, se você rodar ao contrário, a faísca vai ficar fora de ponto e ele não pega. Mas no glow pode acontecer. Como é vela incandescente, às vezes acontece. Então isso acontece tanto quando você vai dar partida, que ele vai dar uma batida dura e volta, Ou às vezes eu já vi caso até disso acontecer em voo, tá, Belker? De você estar voando, a lenta do motor tá numa lenta muito baixa e o motor bate e vira ao contrário. Aí você acelera, o avião freia e cai. Eu já ouvi, não foi um caso só, foi mais que um caso, mas geralmente é na partida mesmo. Você deu partida, acontece isso. Você pode tentar ir reduzindo bastante o motor, que aí ele vira e volta. Mas geralmente você tem que cortar mesmo o motor e bate de novo, que ele vai pegar certo. Beleza, Belker? Espero ter respondido bem mais que a sua pergunta. E vamos lá, a terceira pergunta que foi enviada pelo Felipe. Olá, tudo bem? Caso você leia essa pergunta, me chame de Felipe na hora de responder. Tá bom, Felipe? Fica tranquilo que eu vou te chamar de Felipe, ok? Tô com uma dúvida. Um avião tal foi feito para uma hélice tripá. Se eu colocar uma hélice bipá ou tetrapá, o que acontece? Bem, Felipe, sua pergunta tem um erro conceitual, na verdade, tá? Nenhum avião é feito por uma hélice de determinado número de pás. Sabe por quê? Porque a hélice ela é feita para o motor e não para o avião.
Então, a mesma lógica de resposta que eu falei anteriormente, né, na pergunta do Belker, vale para a sua pergunta. Não importa o número de pás, importa o quão pesada aquela hélice é. Ou seja, qual é a carga que aquela hélice representa para o motor, se ela é muito pesada ou se ela é pouco pesada. Quanto mais pás você coloca, menor é a sua hélice, certo? É o princípio da conversão de número de pás. Então você pode converter, entendeu? Você pega um avião que, vai lá, um Tucano, que originalmente seria tripá, e você põe uma hélice bipá. Não tem problema nenhum. Certo? Espero ter respondido também a sua pergunta. E só para complementar, né? A hélice ela é feita pro motor, tá? A hélice nunca é escolhida com base no avião. Você olha a especificação do motor. Para escolher o motor, você olha a especificação do avião. Beleza? Essa dica é muito importante, Felipe. Vamos lá para a pergunta do André. Olá, Marcelo. Alguns aeromodelos Scala têm a tendência de puxar para a direita na decolagem, o que pode atrapalhar e comprometer o aeromodelo. Como faço para ele correr reto? Tem um Piper Cub que dá cavalinho de pau na decolagem. Haha, aguardo. Obrigado. André, essa sua pergunta é uma pergunta, aquela pergunta de $1 milhão, hein? Bem, primeira coisa para o seu avião não fazer isso é ele estar com o ângulo de motor correto. Esse é um ponto, mas eu posso dizer que não chega nem a ser o ponto principal, tá? Porque o motor ele vai influenciar muito mais no voo do que no chão. Você já segurou uma roda de bicicleta? Gira a roda de bicicleta na mão, segura pelo eixo e tenta torcer ela nesse sentido. Você vai ver que ela puxa para o outro sentido. A mesma coisa acontece quando você tem um avião convencional e ele está correndo na pista com a cauda baixa e depois ele ergue a cauda e fica só sobre os trens de pouso dianteiro. Eu sei que esse avião é triciclo, tá, gente? Eu estou usando ele só para representar um avião convencional. Então ele vem correndo só com as 3 rodas, né, inclusive a bequilha, aí ele ergue a cauda, fica só com as 2 rodas da frente e depois decola. O que acontece? A hélice é um volante de inércia. Então imagina você pegando a hélice e fazendo um movimento com ela. É claro que ela vai torcer o avião. Esse é um dos motivos que os aviões saem da pista na hora da decolagem. Quando ele ergue a cauda, o leme ainda não está tão atuante e o avião acaba guinando. Se eu não me engano, é para a esquerda. Tá bom, André? Se eu não me engano, é para a esquerda. Mas tudo bem, vamos considerar que é para a direita, ok? Eu também posso estar enganado, porque agora eu pego essas perguntas para responder e às vezes eu nem leio antes, então não dá tempo de pensar tanto assim, ok? Então no que ele ergue essa cauda, ele puxa para o lado. Então você tem que fazer um procedimento para que isso não aconteça. Qual é? Primeiro que você não dá full motor de uma vez. É provavelmente isso que você está fazendo e por isso que seu avião rodopia na pista. Você vai aplicando potência devagar, com o avião com a cauda no chão, vai lá, tá em 0%, 10, 20, 30, 40, 50. Deixa o avião estabilizar, deixa o avião erguer a cauda. O avião estabilizou, ergueu a cauda, caso necessário, aí sim você aplica toda a potência para que ele consiga sair. Esse é, entre aspas, um mal de todo avião convencional, todos eles vão fazer isso, alguns mais, outros menos, porém o Piper Cub é campeão de dar cavalo de pau na pista. Tanto no pouso quanto na decolagem, é um avião chatinho que precisa ter o comando de leme muito bem trabalhado para que não tenha problema. Inclusive, falando em leme, eu tenho vários amigos que colocam um giro no avião, ou giro só de leme, ou giro de 3 eixos, por causa dessa instabilidade no eixo vertical, que é o eixo que o leme cuida. E se você estiver pensando em colocar um giro no avião, eu deixo recomendado esse aqui de cima, que é o giro que eu utilizei inclusive no meu Tucano no campeonato Scala. É um giro barato, mas é um giro legal que funciona bem. Beleza, André? Então essa questão do avião sair da pista na decolagem, desculpa te dizer, é piloto, tá faltando dedo esquerdo aí, ou como os pilotos reais dizem, né, tá faltando pedal, que é o comando de leme, para segurar o avião na pista. Vai treinando, utilize essa técnica que eu te falei, que com certeza logo logo você está fazendo uma decolagem cravadinha. Só lembrando, caso você queira que a sua pergunta seja respondida no próximo Perguntas e Respostas,
deixe ela aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa errada, se você discorda do que eu falei ou quiser complementar, por favor, também deixe o seu comentário aqui embaixo. E nos vemos no próximo Perguntas e Respostas no mês que vem, porque aeromodelismo é assim!